Acho que já estava mais do que na hora de eu falar de novo sobre El Pendrive Azul aqui no canal, não é mesmo? Para quem talvez tenha caído de paraquedas nesse vídeo, talvez não saiba, mas há alguns meses atrás foi-se descoberto, ou pelo menos revelado para o grande público, qual foi a primeira creepypasta de Sonic já criada. Sim, antes mesmo do Sonic EXE sequer existir. E o nome dela é El Pendrive Azul, criada pelo usuário Sinnois lá em 21 de março de 2011. É bem antiga mesmo, com exatos 12 anos de existência. Mas isso é uma história que eu já contei há bastante tempo atrás no canal e que muitos talvez já conheçam. O que acontece é que depois do seu descobrimento, obviamente, surgiriam muitas coisas novas a respeito de El Pendrive Azul. E uma delas foram recriações da história original, seja por fangames, reescritas e o foco desse vídeo, recriações no estilo VHS Tapes. De fato, o próprio Sinnois, o criador da história, já confirmou comigo que futuramente haverá um remake da sua história original. Mas por enquanto isso ainda está no processo de desenvolvimento. Então, por que, enquanto o remake oficial não existe, eu não falo de duas de suas melhores recriações? Uma criada pelo meu grande amigo Komoroni e outra criada pelo mundialmente conhecido Vibin Leaf, uma figura que já é bem conhecida aqui no canal. Bem, venham comigo e vamos novamente contar sobre essa estranha e bem antiga história que foi perdida por tantos anos. Eu vou começar esse vídeo contando a versão do Komoroni, porque o vídeo dele é basicamente uma recriação perfeita de todos os acontecimentos da creepypasta original, só atualizando alguns detalhes, assim sendo mais fácil para quem não conhece a história original entender. O vídeo começa assim como a creepypasta original, com o nosso protagonista chamado Gonzalo explicando o contexto de ele estar contando toda essa história. Basicamente, em um dia, ele foi recebido por um dos seus melhores amigos na porta de sua casa. E quando Gonzalo abriu a porta para receber o seu amigo, viu que ele estava pálido e extremamente assustado com alguma coisa. E em suas mãos ele carregava um pendrive. Um pendrive azul, insistindo muito para que ele ficasse com aquilo, o que o nosso protagonista fez. E dias depois, esse amigo estava morto. O que, obviamente, destruiu mentalmente o Gonzalo, ficando dias e dias pensativo por não só ter perdido um dos seus melhores amigos, como ter o encontrado e falado com ele pouco tempo antes de sua morte. E ele ainda ter aquele estranho pendrive que seu amigo havia dado. Então, apenas tentando acabar com aqueles pensamentos, o nosso protagonista coloca aquele pendrive em seu PC e começa a jogar o que aquele pendrive azul guardava. Bem, era Sonic the Hedgehog e tudo parecia
mais ou menos comum, até algo estranho acontecer. Quando Sonic foi acertado, sprites vermelhos saíram do seu corpo, o que aparentemente simulava sangue. Mas essa não foi a pior parte. De repente, após uma frase com uma língua muito estranha e desconhecida por nós aparecer na tela, o protagonista se encontra em uma esquisita e diferente fase. E o pior, ele não tinha controle nenhum do Sonic a partir daí. Até que isso acontece. Sonic cai morto no chão, sangrando. E assim, o computador do protagonista para de gravar, obrigando o mesmo a gravar da tela do seu celular o que ele está vendo no seu computador. E após isso, o computador do protagonista desliga de vez, levando um tempo até o nosso protagonista conseguir recuperar tudo dentro dele. E infelizmente, junto do seu computador, havia um arquivo a mais. Na história original, nunca se foi explicado o que exatamente era esse jogo guardado dentro do pendrive azul. Mas o próprio Comerone me explicou que, em seu vídeo, existe uma explicação. No caso, o Bloop, que é como Comerone chama a sua versão de Sonic dessa história, é uma assombração. Uma assombração sem uma origem aparente, que vive dentro daquele jogo guardado naquele pendrive azul, e que foi entregue para o amigo de Gonzalo por pessoas desconhecidas. E o que o Bloop fez foi, com sustos e modificações do jogo, acabou por matar o amigo de Gonzalo, que já tinha problemas do coração. Toda a gameplay de Gonzalo é o Bloop assombrando e zombando do Gonzalo e da morte do seu amigo. Mas, por incrível que pareça, não é porque o Bloop é uma coisa maldosa ou algo do tipo.
Ele tá mais para uma coisa que existe dentro daquele jogo e não sabe muito bem o que está fazendo. Ele não quer matar o Gonzalo ou quis matar o seu amigo. Ele só age dessa maneira bizarra e estranha porque ele aparentemente acha isso divertido. Tanto que ele até mesmo não tem muita noção do que ele está fazendo durante toda a gameplay. Ele apenas faz. O vídeo do Leaf, na parte da história do Gonzalo, não tem tantas diferenças. Da mesma maneira que na história original, Gonzalo perderia o seu amigo. Porém, a situação tem uma diferença bem crucial. Porque o amigo de Gonzalo morre por um ataque epilético. E não foi o próprio que entregou o pendrive a Gonzalo. E sim, foi o irmão do seu amigo, já que eles dois jogavam e baixavam muitas hacks naquele pendrive. Mas, como no vídeo anterior, Gonzalo resolve testar esse pendrive que continha muitos arquivos. Porém, um deles chamou a sua atenção. Toda a gameplay estava estranha, mas nada de muito especial. Até que... Sonic se encontra em um obscuro e estranho cenário da antiga Marble Zone. E fica ainda pior quando ele chega na próxima fase. E após isso, a contagem começa.
eu não mostrei nesse vídeo, mas essa versão da história de El Pendrive Azul do Leaf possui inúmeras cenas de telas piscando de maneira bem rápida e forte, que eu não vou mostrar por óbvias razões, mas isso talvez seja a principal diferença entre os dois vídeos, porque provavelmente na história de Leaf não é uma entidade que está dentro daquele jogo, e sim, ele é apenas um jogo que tinha essas coisas de telas piscando, e por conta talvez do amigo de Gonzalo ser uma pessoa que já era sensível a essas coisas, isso levou ao seu falecimento. O que é uma possibilidade bem provável e até bem realista, porque de fato isso é algo que pode acontecer mesmo, principalmente envolvendo jogos de terror onde isso é bem mais comum. E bem, essas duas foram as que eu considerei as melhores das recriações de El Pendrive Azul que eu encontrei. Eu já queria falar da recriação do meu amigo Comarone há bastante tempo atrás, na verdade. Pensei que seria uma ótima oportunidade para não só falar da recriação feita pelo Comarone, como também falar do vídeo do Leaf. Afinal, ambos têm histórias bem curtas que não dariam vídeos tão grandes ou interessantes se fossem contados separadamente. Então preferi falar dos dois ao mesmo tempo, além de fazer mais pessoas que talvez ainda não conheçam El Pendrive Azul conhecerem, com essas duas ótimas recriações de sua história original. Seja a do Comarone, que recria quase perfeitamente a história original, seja a do Leaf, que tem uma pegada mais diferente. Ambas têm seus méritos e ambas são ótimas. E ambas merecem muito mais reconhecimento do que já têm. Espero que tenham gostado dessas duas versões. Enfim, obrigado por ter assistido. Eu sou Deisandman e tenha uma boa noite. Até mais.